Em outubro de 2015, um helicóptero MD-500 Delta realizava um trabalho de instalação de esferas de sinalização em linhas de transmissão, em uma cidade na região central do Canadá. Durante a operação, ocorreu uma falha súbita do motor e a aeronave perdeu potência, sendo seguida por uma aparente perda de controle e um início abrupto de descida. Não havendo altura suficiente para estabelecer uma autorrotação estabilizada, o helicóptero colidiu com o solo e os dois tripulantes a bordo vieram a óbito. Um dos fatores contribuintes apontados pela investigação foi a operação ocorrer dentro da zona restrita do diagrama altura-velocidade do modelo. Posto que isso está longe de ser uma exclusividade desse tipo de atividade e pode ocorrer em diversas situações de voos militares, policiais ou de resgate, vamos discutir hoje como é feito o desenvolvimento desse gráfico e por que a sua compreensão é vital para a operação segura de um helicóptero. Foi 8, boa tarde, o prova 2 a 3, pode esperar da Bravo, pronto. Ferramenta na direita, confirmada, 270 para estável, estável. Aguardando para a entrada, para a entrada 3, 2, 1, top. Quando pensamos em helicópteros, tratamos de máquinas que podem atuar em diversos cenários operacionais, executando diferentes tarefas. Por isso, é muito importante que os operadores tenham consciência das particularidades de cada tipo de emprego e dos riscos associados. Nesse contexto, discutiremos hoje o que é o diagrama altura-velocidade e o que ele representa. E vamos entender os fundamentos e premissas que norteiam a sua construção, especialmente em como ele se relaciona com a emergência de falha do motor em voo. Principalmente em caso de monomotores, na ocorrência de uma perda de potência, a ação de emergência imediata é a entrada em autorrotação. Nessa condição, o helicóptero vai realizar uma troca de energia potencial e cinética de translação, proporcionada pela altura e pela velocidade à frente, respectivamente, por cinética de rotação para manter as pás do rotor girando. Desse modo, obtém-se a força necessária para realizar uma aproximação estabilizada e um toque controlado no solo. Contudo, em alguns cenários, é possível que a aeronave se encontre em uma condição de altura e velocidade na qual não é possível efetuar a troca energética da maneira desejada, havendo menos energia disponível do que seria necessário para executar os procedimentos da emergência ou mesmo faltando tempo para o piloto reagir nos comandos. A depender da altura do voo pairado, por exemplo, se houver falha do motor, pode ser que o piloto não tenha tempo para reagir à perda de sustentação e a aeronave desceria com velocidade de queda elevada, excedendo os limites estruturais do trem de pouso. E é isso que o diagrama altura-velocidade representa. Ele é um gráfico que apresenta as zonas em que a combinação de altura, velocidade e peso de operação não são propícias para desenvolver energia suficiente necessária à execução de um pouso seguro em caso de falha do motor. Ele considera as zonas em que faltaria tempo hábil para que o piloto atuasse sobre os comandos e as áreas em que a atitude que o piloto precisaria empregar seria muito fora dos padrões normais de treinamento e de voo, exigindo uma elevada carga de trabalho para a qual ele não estaria preparado ou mesmo adaptado. Por isso, o fabricante recomenda fortemente que a operação nessas áreas seja evitada, e todo esse cuidado e ressalvas fez com que esse gráfico ficasse popularmente conhecido como a curva do homem morto. Agora que compreendemos o que é o diagrama e o que ele representa, vamos analisar as diferentes partes desse gráfico e como ele é construído. Usualmente, o gráfico é apresentado com a altura no eixo Y e a velocidade no eixo X. As zonas a evitar são classificadas em áreas de baixa velocidade, mais à esquerda, e alta velocidade, mais à direita. A área segura é aquela em que a aeronave pode operar sem restrições e está dentro dela o corredor de decolagem proposto pelo fabricante. Vamos analisar primeiro a zona de baixa velocidade. Essa área é subdividida em duas, tomando como referência a maior velocidade que limita a zona de baixa velocidade, no ponto definido como joelho do gráfico. Essa divisão vai orientar diferenças de como o gráfico foi pensado em termos de qual potência o projetista pensou que o piloto estaria aplicando no momento da falha e qual o tempo de reação que ele teria para agir. Sendo assim, vamos iniciar tratando da área 1. Nessa área, um dos objetivos é definir qual a máxima altura que a aeronave pode pairar, de modo que se ocorresse a falha do motor e o piloto não movesse o coletivo, a velocidade de impacto da queda não ultrapassaria o limite estrutural do trem de pouso.
Vamos supor que o helicóptero esteja a uma altura h. Se considerássemos apenas o movimento de queda livre, poderíamos usar as equações da mecânica clássica para descobrir a partir de qual altura a velocidade que o helicóptero atingiria o solo seria maior que a suportada pelo trem de pouso. Para resolver essa equação, teremos que v é a velocidade na hora do impacto. No caso, podemos assumir que essa seja a velocidade limite do trem de pouso. V0 seria a velocidade inicial da aeronave, no caso nula, pois a aeronave estaria em voo pairado com altura constante. G é a aceleração da gravidade local e ΔS é o deslocamento vertical, que corresponderia à altura h percorrida durante a queda. Se usarmos um valor de exemplo de 500 pés por minuto como limite suportado pelo trem de pouso, teríamos que 1 pé de altura seria o máximo que a aeronave poderia pairar. Qualquer valor acima disso, em uma queda livre, o helicóptero ultrapassaria os 500 pés por minuto no impacto. Isso corresponderia a um tempo de queda de 0,3 segundos. Essa, porém, é uma condição ultraconservadora. Isso porque, fisicamente, a força normal que ora igualava o peso não se anula instantaneamente na falha. Ela vai reduzindo gradualmente conforme a rotação cai, e deixa de existir o equilíbrio com o peso. Assim, passa a haver uma força resultante representada pela massa vezes a aceleração resultante, decorrente do saldo entre peso e a força normal. Podemos isolar a aceleração e, realizando algumas manipulações algébricas e substituições de termos, chegamos à equação que vai expressar a velocidade vertical desenvolvida e a altura percorrida durante a queda, ambas em função do tempo de queda t, do momento de inércia do rotor, IR, da rotação nominal no instante da falha, ω0, e do torque aplicado no instante da falha, TQ0. De posse dos dados de projeto, podemos descobrir o tempo necessário para que a velocidade limite do trem de pouso seja atingida e ver qual a altura percorrida nesse tempo, passando a ser essa a nossa referência de altura limite do pairado baixo. Pegando os dados de um helicóptero exemplo e mantendo o limite de 500 pés por minuto do trem de pouso, temos que a altura limite seria de 7,5 pés e que o tempo de queda seria de 1,3 segundos. 1 segundo e quase 6 pés a mais do que se considerássemos apenas a queda livre. Esses dados vão ser a base teórica do planejamento de um ensaio para descobrir a altura limite do pairado baixo. A equipagem dá uma margem de segurança em relação a essa altura partindo de uma altura base, e vai simulando falhas cada vez mais alto até atingir a condição limite de segurança, definindo o primeiro ponto crítico do gráfico, que pode ficar inclusive abaixo do valor teórico encontrado anteriormente. O ensaio é feito com peso leve até atingir o peso máximo do nível do mar. Em altitudes de densidade maiores, usualmente usa-se o peso máximo para o pairado fora do efeito solo naquela altitude e densidade. O vento tem que estar abaixo de 3 nós para que os dados sejam validados, e o piloto não pode reduzir o coletivo após a falha. Para terminar de construir a área inferior da zona de baixa velocidade, parte-se da altura máxima do pairado baixo encontrada e aumenta-se gradualmente a velocidade, e simula-se novamente a falha do motor. Conforme a margem de altura vai ficando confortável e se afastando do limite do trem de pouso, aumenta-se um pouco a altura. Essa margem para a subida existe porque, em baixas velocidades, conforme o helicóptero ganha velocidade à frente, diminui um pouco a potência necessária total. Desse modo, o tempo de queda para que a velocidade vertical atinja o valor crítico, em caso de falha do motor, passa a ser um pouco maior. Assim, são mapeados os pontos críticos ensaiados e obtém-se o formato da base da zona de baixa velocidade. Outro ponto importante de destacar é que, abaixo do joelho, todos os pontos são ensaiados com potência de decolagem aplicada, representando o perfil de decolagem. Além disso, desconsidera-se qualquer atraso dos pilotos na atuação dos comandos, sendo exigido somente a avaliação se um piloto mediano conseguiria reagir à emergência em um tempo de reação julgado normal. Isso é diferente da região acima do joelho, em que considera-se que a aeronave estaria com potência de cruzeiro. Outra diferença é que passa a ser obrigatória a consideração de um atraso de pelo menos 1 segundo da ocorrência da falha até a primeira atuação do piloto nos comandos. 2 segundos de consideração para o atraso se a aeronave for militar. Usualmente, o atraso de atuação nos comandos se refere ao coletivo, considerando que o piloto já voa com a mão no cíclico e os pés nos pedais. Então, assume-se que a sua reação a variações de atitude já seriam instintivas e quase que instantâneas.
Contudo, a depender do comportamento da aeronave e da atitude dela assumida durante a falha do motor, podem existir projetos em que esse atraso de atuação nos comandos contemple inclusive o cíclico. Ciente dessas ressalvas, o procedimento de ensaio para definir a parte acima do joelho da zona de baixa velocidade é partir de uma condição de altura e velocidade fora da zona a evitar prevista pelo time de engenharia e realizar sucessivas simulações de falha, diminuindo cada vez mais a velocidade, até chegar no ponto em que a equipagem julgue que a carga de trabalho para enquadrar a aeronave no perfil de uma autorrotação segura fuja dos padrões de normalidade para um piloto mediano. Atingido esse ponto, aumenta-se um pouco a altura e repete-se o procedimento de simular falhas com velocidade cada vez menores. Assim, vai sendo obtido o perfil da curva até atingir o limite superior da zona a evitar de baixa velocidade, que é a altura mínima proposta para a realização de um pairado alto. Nessa condição de voo alto, vamos discutir uma diferença perceptível em relação à entrada em autorrotação quando lento e com um pouco mais de velocidade à frente. No exemplo a seguir, o helicóptero está em voo nivelado com aproximadamente 75 nós quando inicia uma falha do motor simulada. Notamos que após a perda de torque, a razão de descida começa a aumentar, mas a atitude varia bem levemente, no máximo 3 graus a picar. Em uma condição alta e lenta, mais crucial é que a conversão de energia potencial em cinética seja feita rapidamente para minimizar a perda de rotação. No novo exemplo que vamos ver, a falha é simulada com aproximadamente 30 nós. No momento da perda de torque, a variação de atitude a picar é próxima de 30 graus, pois o piloto precisa empregar uma atitude picada mais agressiva para romper a inércia e iniciar logo a descida. Usualmente, essa variação de atitude fica próxima de 20 graus picados, a depender do projeto e da condição de voo. Situações com diferentes centros de gravidade, peso e velocidade podem resultar em condições que a variação de altitude precise ser alcançada com mais agilidade e com maior amplitude de variação, o que pode resultar numa carga de trabalho alta e difícil de ser executada operacionalmente. Por isso, o voo nessas condições deve ser planejado com cautela e os procedimentos de segurança precisam ser exaustivamente explorados e treinados. Prosseguindo com a construção da curva da área de baixa velocidade, para chegar até o joelho, o procedimento é similar ao feito para chegar na altura do pairado alto, só que com a diferença de que, em vez de aumentar a altura e diminuir a velocidade, aumenta-se a velocidade e diminui-se a altura progressivamente até chegar à condição que a equipagem de ensaio considera crítica. Assim, completa-se a área a evitar de baixa velocidade. Esse perfil de curva é previamente estimado pela equipe de engenharia a partir de dados do projeto. Também são usados estudos que propõem que a altura do joelho seja fixada em 95 pés se considerado o atraso de 1 segundo para a atuação do piloto sobre os comandos, e 120 pés se considerado o atraso de 2 segundos das aeronaves militares. Após os ensaios em voo, a curva é refinada e as alturas são ajustadas conforme os resultados obtidos. No caso do H125, por exemplo, a altura final do joelho é de 100 pés. Para aeronaves multimotores, pode-se assumir a altura de 50 pés ou a altura máxima do pairado fora da zona a evitar para o joelho, a que for maior. No caso do H135, por exemplo, o joelho fica próximo de 40 pés e aumenta levemente conforme as condições de voo. Vamos analisar agora a área de alta velocidade do diagrama. Ela é definida também com base em limitações relacionadas ao trem de pouso, especialmente em relação ao limite de velocidade para o pouso corrido, sendo esse usualmente o seu ponto de início no diagrama. O envelope é definido até a máxima velocidade horizontal possível na condição ensaiada, e para isso são empregadas diferentes técnicas de aproximação gradual. Essas técnicas consideram as tendências de rolamento da aeronave no caso de um pouso assimétrico, possibilidade de efetuar uma subida rápida para a troca de energia cinética por potencial e até a realização de curvas desaceleradas. É válido apontar que nessa região considera-se que o piloto estaria alerta e seu tempo de reação a uma perda de potência seria quase imediato, desconsiderando os atrasos de atuação dos comandos. Também é válido apontar que nem todos os projetos apresentam essa zona em seus manuais de voo. O AS350 Esquilo e o EC135, por exemplo, não possuem. Já o Robson 22 e o H60 Black Hawk possuem. Outro ponto importante de salientar
é que, uma vez mapeadas as áreas críticas do diagrama, é possível definir o corredor de decolagem segura do helicóptero. Para obter a certificação, o fabricante deve garantir que o perfil de decolagem possa ser cumprido com variações de mais ou menos 5 nós de velocidade, sem ingressar nas áreas a evitar. Finalmente, é responsabilidade da equipe de engenharia propor um programa de ensaios em diferentes condições de temperatura e altitude, até o limite de 7.000 pés de altitude e densidade, como exigência de certificação. Os diferentes pesos são fruto do processo de aproximação gradual dos ensaios. Assim, cada fabricante propõe diferentes métodos de interpolação dos dados, para que o piloto possa definir o diagrama que se aplica ao seu voo. Desse modo, cumpre-se o objetivo principal do diagrama altura-velocidade, cuja essência é apresentar ao piloto as diferentes combinações de altura, velocidade, peso, altitude e temperatura que garantiriam a ele condições propícias à execução de um pouso sem potência em segurança. Sabendo o que ele é e representa, vimos que conta com zonas de baixa e alta velocidade e que sua construção é feita por uma equipe experiente e treinada, levando em conta a atenção do piloto e o seu tempo de reação à percepção da pane. Em síntese, o diagrama altura-velocidade não deve ser interpretado como uma mera limitação gráfica imposta pelo fabricante. Ele é a materialização de um extenso processo de engenharia, ensaios em voo e julgamento operacional que tem o foco central em preservar a segurança dos operadores. Cada curva representa o equilíbrio entre física, desempenho, reação humana e carga de trabalho em condições que podem se deteriorar rapidamente após uma perda de potência. Assim, compreender a origem, os critérios e as premissas por trás do diagrama permite ao piloto ir além da simples memorização, promovendo uma tomada de decisão mais consciente, alinhada ao perfil da missão e às limitações da aeronave. Em última análise, operar respeitando o diagrama altura-velocidade é reconhecer que segurança em asas rotativas nasce da antecipação, do entendimento profundo do envelope de voo e do respeito aos limites definidos pelo fabricante. Se você gostou desse conteúdo e tem interesse em mais vídeos como esse, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Muito sucesso e bons voos!